Capítulo 11. Em serviço desencarnatório. Viu-se uma luz radiosa que envolveu a todos, e sons maravilhosos que vinham não sei de onde. Andei muito ocupado, cuidando de assunto novo para mim. Estive ajudando o desencarne de uma pessoa que conheci e que ainda estava passando por uma prova. Acompanhei todo o trabalho dos irmãos mais experientes e vi muita coisa que jamais iria compreender se estivesse encarnado. Gostaria de dar uma explicação, contar o que vi e como entendi o processo de desencarne. Já fazia alguns meses que sabia da próxima vinda dessa criatura para o espaço. Recomendaram-me que nada dissesse a ninguém. Cumpri o prometido e assim deram-me a oportunidade de acompanhar o desencarne. A doença que vitimava o irmão prendia-se a motivos kármicos e constituía uma sagrada oportunidade de resgate. O sofrimento que essa doença acarreta depura o espírito e deixa perceber a extensão de certos vícios sedimentares em suas diversas fases evolutivas, bem como sentimentos de ira, de vingança e outras inclinações más que ainda possuímos. Isso está por ser estudado mais profundamente pela psicologia médica. Não sei se entendem que a medicina precisa basear suas teses nas reações psicológicas do indivíduo. Se a criatura não conseguir dominar seu próprio corpo, não poderá curar-se de doenças e muito menos evitá-las. Repousa no espírito a força que protege o homem dos males que atacam seu corpo e desequilibram sua mente. A pessoa de quem eu falo precisou ficar no corpo até que chegasse a hora, como dizem. Há uma forte razão para assim acontecer. Nenhum irmão que o assistia pretendeu aliviar seu sofrimento antecipado, sua saída do corpo. Auscultavam, davam passes, tomavam medidas de auxílio para fortalecê-lo espiritualmente. Notei que observavam atentamente o paciente. Havia sempre um irmão perto dele, como se fosse enfermeiro. Cuidavam muito do seu equilíbrio mental. Houve um dia em que não consegui conter a curiosidade e fiz a clássica pergunta que, segundo me informaram depois, todo espírito, em minhas condições, costuma fazer. Quis saber por que não retiravam logo o irmão, já que não seria mais possível reconstituir-lhe o físico. O médico pacientemente explicou que nada deve ser feito antes do momento próprio. Se o espírito for retirado sem o devido preparo, pode acontecer que se leve grande carga doentia, o que iria dificultar sua convalescença no espaço, que seria bem melhor para ele sofrer um pouco mais no corpo para gozar melhor e mais brevemente a libertação. Quando acontece naturalmente por inexperiência ser a pessoa retirada antes do momento propício, ela vai sofrer mais tempo como desencarnada. Não há vantagens, portanto. Os espíritos que se dedicam à assistência aos desencarnantes têm grande prática e sabem ver o momento exato do desprendimento. É o que se dá ao colhermos um fruto. Sabemos quando ele está maduro. Assim acontece. Quando se aproxima a hora de ser retirado, o espírito é avisado de que em breve deixará de sofrer. Ministram-lhe passes que lhe transmitem forças, e muitos conseguem até apresentar melhoras, enganando os familiares que os rodeiam, fazendo descrever a tensão emocional entre eles. É a coragem de que reforça o espírito para o desligamento final. Esse desligamento é interessante de ser observado. Como ainda sou aluno e quase nada aprendi, não sei explicar de maneira mais clara ou científica como se dá o fenômeno. No caso que estou relatando, foi feito ao espírito um chamamento, de modo a fazer com que se voltasse para o plano espiritual, e se manteve com ele uma conversa telepática. Não sei o que lhe disseram, não captei. O irmão já estava cansado de sofrer e depois que entendeu a mensagem, mostrou interesse em verificar quem estava presente. Conheceu um de nós e enviou pensamentos de afetividade.
o que fez com que os irmãos que o observavam esboçassem grande calma e, aparentando saber o que faziam, continuaram apresentando imagens belas ao irmão, de acordo com as suas possibilidades de apreensão e entendimento. Assim viu-se uma luz radiosa que envolveu a todos e sons maravilhosos que vinham não sei de onde. Até perfume espalhou-se em volta. Logo, formas vagarosas tornaram-se visíveis para nós, mas o irmão não percebeu. Muito vagarosamente foi sendo chamado o espírito para fora do corpo. Aos poucos foi desprendendo-se como casca, corpo. Saía por todos os poros, segundo parecia. O desligamento final aconteceu mais rápido. De repente, após um de nós ter lhe estendido as mãos, ele se sentiu atraído e largou o corpo, que tombou. Não se deu conta do momento exato e final de seu desencarne, pois riu de satisfação ao nos abraçar e logo caiu na sonolência, que dizem ser natural. Foi levado para as câmaras de repouso para ser cuidado até se recuperar. Não é bom para os espíritos recém-desencarnados ficarem largados por aí, se alguém que deles cuide nessa fase inicial. Há perigos aos quais estão expostos e podem ser até muito maltratados. Imaginem se podíamos pensar nisso se não tivéssemos visto. O interesse é que ninguém se apercebe do que acontece e que seria possível, mesmo ao encarnado, acompanhar a fase do desencarne. Cada pessoa enfrenta a morte de maneira diferente. Porém, as fases são quase as mesmas para todos. Segundo nosso mentor, aos que são apressados, impacientes, que querem livrar-se logo do sofrimento físico e acabam carregando consigo muita mácula para expurgar depois. Há os que são por demais agarrados ao plano físico e tentam ludibriar os encarregados da operação para permanecerem mais algum tempo no corpo. Estes têm sofrimento mais longo e também saem desiludidos, sem esperança e realmente cansados. Como se retiram com revolta, porque desejam ficar, então sofrem duplamente. Há os que são expelidos do corpo, porque este, de repente, deixou de ter condições de servi-los, como aconteceu comigo, que não me apercebi naquele momento que havia desencarnado. Ainda não estudei bem o meu caso. Não quiseram tocar no assunto porque são unânimes em achar que não há necessidade de fazer agora. Há os que destroem o corpo e voltam em condições precaríssimas. É tão triste a situação desses espíritos que nem tenho desejo de contar. Os desencarnes seguem todas as fases pré-determinadas pelas leis cósmicas. Elas se aplicam independentemente da nossa vontade, de quem quer que seja, o que não impede que possam ser violadas. Como corretivo é inerente ao engano cometido, ele se aplica em decorrência da própria violação. Há atenuantes e agravantes que podem amenizá-lo ou torná-lo severo nas consequências das violações. Porém, nada disso depende de nossa vontade no sentido de minorar os sofrimentos. Podemos acalentar os sofredores, dar-lhes ânimo e esperança, mas não podemos ter para retirar-lhes as provas ou antes os reajustes. Todos nós nos enganamos muito quando estamos encarnados, sempre que vamos julgar a vida dos nossos semelhantes. Lembro-me de ter ouvido falar de determinadas pessoas que eram tão boas e que, no entanto, tiveram de passar por grandes provações. Isso sempre me intrigou e eu não conseguia atinar com a sua razão. Agora, já com a visão mais ampla de nossa vida, compreendendo tudo, de nada adianta queremos fugir à lei, porque ela está gravada em nós. Ela se manifesta como princípio de nosso estado. Sem ela, não seríamos. Ouvimos dizer que Deus tarda, mas não falha. Deus é o Criador, portanto, é a lei. Ele está dentro de nós, portanto, a lei também reside em nosso interior.
Com a evolução se processa através do aperfeiçoamento da criatura, em conformidade com os moldes desejados pelo Criador. As leis que regem essa evolução são simplesmente êmulos que levam o indivíduo, através do aprendizado, à conquista de graus cada vez maiores de compreensão que lhe permitam atingir os graus evolutivos cada vez mais elevados ou enlevados. Enlevados é um termo novo que estou usando. Quando falamos elevados, vem-nos naturalmente a ideia de altura, tal como costumamos admiti-la. Pensamos num alto prédio, nas nuvens, na lua e vamos até as estrelas. Intervalo é por elevação interior que não exprime altura e sim condição. As criaturas não se colocam mais alto no sentido de distância do chão por estarem evoluindo. Adquirem condições de modo a poderem viver em sintonias especiais, mesmo entre criaturas menos evoluídas. Ouvem, pensam, sentem, transmitem de uma maneira diferente. Sentem de uma forma sutil, menos impulsiva. Não se desgastam inutilmente em esforços desnecessários, porque têm condições de operar com mais aptidão, sem muita perda de energia. Vivem entre nós, encarnados e desencarnados, e muitas vezes passam despercebidos, porque não provocam impactos, não se evidenciam de forma contundente para os demais. Esses são enlevados. Esse termo eu sei que não é conhecido, mas quis empregá-lo, porque desejo que vocês o conheçam também. Hoje eu falei sobre muitas coisas sérias. Seria preciso falar de alguma coisa mais leve. No outro dia, aprendi a perceber a diferença que existe entre uma pessoa parada e outra andando. Uma delas trazia a cabeça toda envolta em negras nuvens, e a outra trazia junto de si uma forma escura. Qual a diferença entre as duas criaturas? Você é capaz de matar essa charada? É claro que a semelhança é grande, porque ambas estão em situação não muito agradável. Nós, porém, que conhecemos as malícias de nossos testes espirituais, saberemos responder. Analisemos. Uma está andando, outra está parada. Uma está envolta em nuvens negras, e outra tem perto de si um seguidor escuro. Andar é movimentar-se, e quem se movimenta sempre granjeia a melhor situação. Outra está parada, significa que não está agindo, e sua mente é propícia às más influências. Resultando, a que está andando não é acompanhada, porque por si só se livra. A que está parada, sim, se conserva, porque não tem energia e por isso possui acompanhante até o fim. Dirão vocês, sim, mas a que está andando tem a mente envolta em negras nuvens. Ora, ninguém manda que ela se movimente em mau sentido, porque ela não age em sentido positivo. Antes de terminar, desejo referir-me ainda ao irmão que desencarnou. Ele está muito bem e em franca recuperação. Porém, não poderá dar notícias suas tão cedo, e é aconselhável que não pensem nisso. Deixem-no descansar num justo repouso, depois de tantas lutas. Um abraço afetuoso a todos os que me conheceram e que ainda se lembram de mim. Papai, mamãe, Cezinha e todos os familiares estão incluídos no meu circuito de vibrações. De ninguém eu me esqueço, creiam-me. Mensagem de 11 de setembro de 1974, São Bernardo do Campo. Capítulo 12. Correntes de espíritos. Não se faz uma corrente sem que ela se vá prolongando por infinitas etapas de evolução.
A vida aqui neste plano não é um mar de rosas. Temos sérios embates, nos quais muitas vezes necessitamos usar uma relativa energia para podermos ajudar. Nossos mentores são energéticos e cônscios de seus deveres. Aqui não há lugar para desmandos. Quem ainda não consegue ter força suficiente ou compreensão para manter-se dentro das normas estabelecidas, imediatamente é convidado a procurar outro grupo onde o aprendizado é mais suave. Como exigem disciplina. Não há de forma alguma recalcitrantes. Estes vão para outras colônias onde têm de vez em quando oportunidade de desobrigar-se das funções por vontade própria. Porque o trabalho que exercem não exige atenção constante e pode ser abandonado sem prejuízo para outrem. Quanto mais aprendemos e executamos trabalho de maior alcance, mais conscientes temos de ser em nossa responsabilidade, e de modo algum podemos ausentar-nos sem licença prévia. Seria bom que todos se fossem habituando, disciplinando, se desejam progredir espiritualmente. Veja que para vir até aqui e dar uma mensagem, devemos em primeiro lugar tomar conhecimento do trabalho programado. Caso ele seja de tal importância que requeira a atenção de todos nós, ninguém tomaria a iniciativa de pedir um afastamento de algumas horas sequer. Se verificamos não haver tanta necessidade da presença de todos os encarregados da missão, e se já conhecemos bem o serviço, então podemos pedir ao nosso mentor licença para nos ausentarmos, explicando-lhe o motivo. Aí começa uma série de praxes que todo estudante como eu deve seguir. Indagam-nos sobre o assunto do qual vamos tratar e conversam demoradamente sobre ele, a fim de verificarem se o conhecemos bem. Alertam-nos sobre tópicos que devemos evitar. Enfim, dão-nos uma orientação. Até aí não sabemos se vamos obter a devida permissão para sair. Após esse preparo, se não tiver havido motivo que o impeça, recebemos a licença e os acompanhantes indicados. Somos agrupados em caravanas, pois ainda não devemos andar sozinhos. Quando venho e não sou atendido, fico desapontado. Nosso mentor, com paciência, explica que faz parte do nosso aprendizado essa frustração que sentimos. Aos poucos, percebemos essa ansiedade ao ensejo de um contato com encarnados. Faz uma semana que estou por aqui em estudos e tudo corre muito bem, de acordo com a missão de cada um. Percorri as casas de todos os meus parentes terrenos. Cada um procura seu caminho com maior ou menor facilidade, mas todos terminam fazendo o que devem. Aqui o aspecto não é diferente. É preciso deixar as preocupações inúteis e seguir de acordo com o trabalho que se tem a realizar. Por falar em trabalho, estive observando o que o seu grupo está fazendo. Achei muito interessante e quase pedi para fazer parte das expedições noturnas. Porém, como tinha outra atividade, achei que não iria cumprir bem nenhuma das duas e desisti. Como você sabe, à noite, enquanto seu corpo descansa, você sai com seu grupo para trabalhar. A vocês se juntam os irmãos da corrente de espírito que os vêm buscar. Corrente de espíritos. É assim chamada porque o grupo de irmãos em trabalho liga-se a vários outros grupos em diversos estágios da espiritualidade, para assegurarem a devida proteção e terem garantida a retaguarda, como dizemos. Não se faz uma corrente sem que ela se vá prolongando por infinitas etapas de evolução. Cada etapa, ou cada grupo de irmãos do mesmo nível de evolução, forma um elo. Então, sim, depois de conseguida essa ligação, pode-se iniciar o trabalho. A ligação pode ser feita de cima para baixo, ou vice-versa. Falo com esses termos para que me compreenda bem. Quando os encarnados iniciam esses trabalhos aqui na Terra, fazem suas preces na tentativa de conseguir formar a corrente.
Um elo dessa corrente compõe-se de elementos encarnados que procuram subir, no seu modo de dizer, e manter contato com outros grupos de espíritos, o mais alto que puderem alcançar. Está certo fazer assim. Em cada plano que conseguirem chegar, entrarão em contato com irmãos preparados para isso, que espiritualmente darão cobertura aos trabalhos. Permanecerão em sintonia até que os mesmos sejam encerrados, quando então a corrente será desfeita. Nesse caso, a corrente foi formada de baixo para cima. Entretanto, pode acontecer que um grupo de irmãos superiores necessite seja feito um trabalho no plano terreno e envie o projeto sucessivamente a várias entidades de outras camadas, assinalando o precisar do espírito encarnado para a sua realização final. São convocados os trabalhadores e, na hora predeterminada, forma-se de cima para baixo uma corrente que vai alcançar a criatura encarnada. Essa é a corrente formada de cima para baixo. Dependendo da importância do trabalho, ela pode ter início muito em cima ou no plano adequado encarregado da missão. Os trabalhadores encarnados são convidados a deixar o corpo repousando e vão conscientes fazer o que devem. Recebem instruções como nós recebemos e seguem o grupo que está encarregado de agir. Cada qual é acompanhado nessa missão por um desencarnado experiente. Ao iniciarem o trabalho, se encontram dificuldades que não conseguem superar, recebem logo auxílio do grupo, que forma um elo imediatamente superior. Isso poderá acontecer novamente. E então, ele entrará em ação, até que tudo seja realizado. O mecanismo desse intercâmbio ainda não sou capaz de explicar, mas posso relatar os fatos que já observei. Sempre que há necessidade de grandes e importantes trabalhos, é formada a corrente, que pode ter certeza não falha nunca. Essa é a missão que seu grupo está cumprindo atualmente. Gostaria de falar sobre outro assunto. Nem sempre consigo dizer exatamente o que quero, mas me esforço para chegar perto. Por exemplo, quando dizemos que aqui é tudo rarefeito em relação à matéria que conhecemos quando encarnados, fazem ideia de que a densidade relativa é rarefeita. Não, não é. As moléculas guardam em si os mesmos espaços como na matéria. A matéria que é diferente. Somos corpos iguais de matéria diferente. Tudo se opera como se fôssemos gente mesmo. As diferenças estão nas propriedades dessa matéria, que não condiz exatamente com a forma, o mundo dos encarnados. Ela é mais maleável do que da Terra. Fazemos coisas diferentes por métodos também diversos daquele que usávamos aí. Isso é muito interessante. Expliquei em minhas primeiras mensagens que consegui atravessar as paredes das casas feitas por encarnados. Mas havia paredes que me repeliam. Lembra-se, agora conheço a razão e vou fazer o possível para explicá-la de modo a que entenda. Já ouviram dizer que tal construção parece ter alma? Muitas casas ou monumentos, ou seja lá o que for, que se construa na terra, algumas vezes constituem obra de tal importância, particular ou social, que muitos espíritos se empenham em ajudar a construir e dão até o seu auxílio manual, trabalhando ombro a ombro com os operários encarnados, enquanto estes últimos manejam a cal e o cimento. Os obreiros espirituais usam material próprio do plano em que vivem os desencarnados. A obra tornar-se uma dupla construção. Resultado, temos dificuldades em atravessá-la, entendeu? Prometo trazer sempre noções novas para os amigos. Sei que papai, mamãe, meu irmão e todos os outros vão ler isto que escrevi. Sei que mamãe vai corrigir as vírgulas e colocar em evidências algumas coisas. É assim mesmo. As mães são corujas com os filhos em qualquer plano em que estejam. Um grande abraço, amigo. Deste amigo de todos os amigos. Mensagem de 2 de novembro de 1974.